Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma videoaula. Se você ainda não pegou o seu livro, pegue rapidinho, que nós temos muito a fazer. Pessoal, vocês aprenderam fazendo a isogravura que nós podemos imprimir diversas coisas utilizando essa técnica, não é? Mas há muitas formas de gravar, de imprimir e de reproduzir imagem e textos na arte, na língua portuguesa com as letras. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre estas diferentes formas de gravação, certo? Então me acompanhe. Vamos lá? Então, me acompanhe, deixa a professora só mudar aqui a posição. Aí, ótimo. Então, vamos lá? Essa primeira maneira que vocês viram aqui, ela é chamada, essa aqui que você está vendo aqui, esta aqui com este formão, ela se chama calcogravura. E ela é feita com base num desenho, numa matriz. E depois, com essa pontinha que você está vendo aqui, o artista, ele começa a trabalhar. Essa pontinha aqui, ela é uma pontinha de aço. Estão vendo o desenho aqui por baixo? Ó? E ele começa a fazer esse tipo de escavação. A gravura feita usando essa matriz de metal, ela tem vários cortezinhos que são chamados de sulcos. Sulcos. E elas são feitas sobre essa chapa, essa folha de metal que você está vendo aí. A tinta, ela entra nesses veiozinhos que você está vendo. E para marcar, ele precisa de ferramentas como o buril. E alguns tipos de ácidos. São várias e várias etapas até conseguir a impressão que o artista quer. Para esse tipo de impressão é necessário uma prensa. Ela aperta a matriz ali no papel, ela suga, o papel suga a tinta que foi depositada nas partes, nos cortes, né, que são feitos com buril, até ela ser absorvida pelo papel. Isso mesmo. É uma forma bem difícil de se reproduzir e bem trabalhosa também. Tem que ter muita habilidade para fazer. São 5 etapas até chegar à produção final. Aqui ao lado, na página 141, você está vendo a litografia, que também é uma maneira de produzir gravura. Só que dessa vez a base é a pedra. Isso mesmo, a pedra. Você já ouviu falar que água e óleo não se misturam? Pois é, a litografia, ela baseia-se nessa ideia. Bacana, né? Sabe por quê? Porque olha só, sobre a pedrinha é feito um desenho com um lápis que ele é bem oleoso, ele é gorduroso mesmo. Depois do desenho que fica pronto, a pedra é toda molhada com água. Então, passa um rolo com tinta sobre esta pedra que é chamada de matriz. Como a tinta também é gordurosa, ela apenas vai fixar sobre o desenho que foi feito. Nas áreas em que a pedra foi encharcada com a água, a tinta não vai grudar. Por quê? Aquela ideia da água e do óleo não se misturarem. Para que essa prensa funcione, pensa numa pedra plana, né? Ela é usada uma prensa muito especial, diferente daquela que vocês viram lá na xilogravura ou da
calcografia, que é essa que você viu ao lado, que é feita sobre metal. Gente, e o bacana que cada uma dessas litos, os artistas eles se apaixonam por uma técnica, né? E depois eles desenvolvem essa técnica com muito cuidado. Eu confesso a vocês que uma vez eu fui fazer essa gravura em metal. A litografia é muito divertida em fazer, porque ela é feita sobre a pedra e não tem assim tantos processos diferentes para passar. Agora, essa em metal, ela é bem trabalhosa mesmo. Ela é, vamos dizer assim, uma curiosidade, e quem se apaixona pela gravura em metal faz com muita delicadeza. Eu vou mostrar para vocês uma técnica, tá? Prestem atenção. Essa é a parte do buril. O buril está sendo, né, trabalhado. Ele já tem também um desenho como base. Esse é o ácido. Observem que ele coloca diversos papéis, porque ele vai. Essa daí é a prensa, né? E ele vai fazer testes e testes e testes e vai observar qual é a que ele vai colocar em exposição, a que ficou melhor.
Viram como é complicado, gente? Então, agora vamos para o próximo tipo de gravura. Tem outras, né? Mas nós vamos falar dessas três principalmente. Aqui vocês estão vendo o estêncil. Estêncil é como se você tivesse uma superfície. Vamos imaginar o papel. E este papel você deixa um buraquinho. E esse buraquinho, depois ele é preenchido com uma tinta, que pode ser spray, que pode ser outro tipo de tinta escolhida pelo artista, tá? A ideia do stencil, ó, a ideia é produzir essa matriz que nós chamamos de matriz vazada e depois ele reproduz em diferentes superfícies. Há artistas, grafiteiros que usam essa técnica para imprimir as suas ideias em paredes, em muros, e as suas produções são vistas, né, em todo o Brasil. E pode até estampar tecidos também. Essa plaquinha, essa superfície, ela é uma superfície que nós chamamos de acetato. Sabe aquela pasta transparente que você usa às vezes para arquivar os seus trabalhinhos? Então, é uma pasta como aquela, tá certo? Nós já vamos chegar nessa atividade aqui, tá, gente? Essa do stencil que nós estamos falando, ela é chamada de máscara. E ela pode ser feita usando telinha de seda, acetato e também papel. Guardem aí. Essa máscara que vocês estão vendo é um artista que ele está trabalhando com acetato. Ele reproduziu essa imagem e agora ele está trabalhando nessa superfície aqui, tá? E aqui do lado você está vendo uma das grandes obras que inspiraram várias outras. Essa aqui que você está vendo é uma xilogravura. Vocês viram como ela pode se manifestar, pode ser feita, pode ser produzida em diferentes cores? Essa que você está vendo, lembrando que a xilogravura, ela é feita sobre madeira, a matriz, aquela que tira o carimbinho, ela é feita de madeira, tá? E ela ficou famosa, né? Essa onda aqui, ó, ficou muito famosa, né? Artistas de todo o mundo usam diferentes técnicas de gravura para produzir a sua arte. A grande onda de Kanagawa é a xilogravura mais famosa do japonês Katsushita Hokusai. Ela faz parte de uma série de xilogravuras em que ele representou vistas do Monte Fuji, que é um local onde ele estava acostumado a ver, né? E em algumas estações do ano. Olha só, ele trabalhou com o tom de azul claro, azul escuro, branco, tonalidades de cinza no fundo. Tá vendo o barquinho? Agora imagina quantas vezes que ele não teve que imprimir para mudar. Olha, imprimia uma vez, tirava o azul. Depois ele imprimia outra vez, tirava o azul claro. Depois ele passava tinta, imprimia novamente e tirava junto o branco. São várias e várias sessões de impressão para que ele chegasse até esse ponto aqui. Na aula de hoje, a nossa tarefa ela vai ser a resolução desta questão aqui. Olha, as palavras gravura e grafia têm significados parecidos. Gravar e escrever. Complete os espaços com as palavras abaixo e descubra o que significa cada nome de técnicas de gravuras. Então, aqui, ó, xilo. Deixa a professora mudar aqui a posição. O que significa? Deixa eu fixar aqui. O que significa? Xilogravura significa escrever na
Vamos ver lá na página. Calco, cobre, um tipo de metal. Calcogravura significa escrever no lito. Lito significa escrever na. Então, você vai completar com a sua letra linda. E na próxima aula, nós vamos trabalhar com a impressão numa camiseta. Então já vai separando uma camiseta velhinha, um lencinho velhinho, no tecido, tá? Pode ser até TNT, tá certo? Então vocês já vão separando esse material, que na próxima aula nós vamos falar e vamos fazer um trabalho parecido, tá? Um beijo então, pessoal. Esta aula eu espero que vocês tenham entendido bem o que é a nossa gravura, pelo menos nessas versões que foram apresentadas. E na próxima nós voltamos com mais gravura. Tchau, tchau. Beijo, bom final de semana.